acho que a gente podia começar se apresentando enquanto ela vai tentando entrar. O que vocês acham? Todo mundo se apresenta, fala um pouco Isso, do... Antemo, fale quem é um pouco você. de você, Antemo. Oi? Fale um Vamos pouco falar de um você. pouco, cada um vai se Né? apresentando. Se apresente. Então, como vocês, né, nós topamos em participar aí da Academia de Letras do Brasil, né, a convite aí do pessoal, e até ficamos até de trabalhar no sentido de podermos criar aqui uma regional em Botucatu, mas depois aí não demos ainda sequência a esse trabalho, uma hora talvez a gente consiga fazer. Eu continuo produzindo os meus livros e também as revistas de história, né, do Almanaque de História de Botucatu, e distribuindo, às vezes eu distribuo alguns e-books pela internet, pelo WhatsApp, gratuitamente. Coloquei alguns trabalhos na Amazon para ter contato com um público maior, além dos limites da nossa cidade aqui, né? E agora nós estamos... o nome dos seus livros na Amazon. O nome dos livros. Da Amazon. Lá eu estou com Na Sombra da História, que foi... E eu fiz um contrato com a própria Amazon para que ela publicasse o livro, inclusive fornecendo o ISBN. Mas até agora eu não tive um retorno de como está a situação, né? Tem aí o livro Amarato, que está lá também, que é aquela história da colonização aqui do solo botucatuense, né? Que foi uma caravana que saiu em 1845 em direção a Botucatu para fazer aqui crescer a vila que chega, a freguesia, né? Que na época de Santana, para que ela se tornasse um município, né? De Itapetininga. E tem também o Hermógenes, o Profeta do Sertão. Trata de um personagem que é uma lenda, um mito, mas ao mesmo tempo é embasado num personagem real. E toda a história que foi desenvolvida em torno desse personagem foram fatos, né, ilhas, né, ilhas de realidade que eu fui colhendo e utilizei-me da literatura para unir essas ilhas, formando toda uma história que chama-se Hermógenes, Profeta do Sertão, né? Agora, isso está na Amazon. Sim. E, Antemo, tem alguma pergunta, algo que você queira colocar em relação a essas questões que a gente vai tratar aqui, sobre o racismo, que você falou que nesse seu último livro você está trabalhando esse assunto? Sim, né? Até eu até enviei a vocês, né, uma sinopse, um resumo, que é o Sombras da Mente, né? Sombras da Mente são 3 contos. Os 3 tratam de temas sobre o preconceito. Um é sobre o capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa deficiente. O segundo conto trata do racismo e o terceiro conto trata da homofobia. Esse livro nós estamos preparando para lançá-lo, caso sejamos premiados aí pelo edital de Aldir Blanc, lançarmos através desse edital, né? Do edital Aldir Blanc. Não sei se seremos agraciados ou não, mas... Sim. Alô? Sim, estamos ouvindo você. Então, então, nesse livro que você mencionou, eu tenho o conto Sombras da Mente, que dá nome ao próprio livro, que é exatamente o que trabalha sobre o capacitismo, né? Que fala sobre aquele viés inconsciente que muitas pessoas têm com relação à deficiência, né? Que leva a pessoa a acreditar como verdade absoluta aquilo que ele acredita sobre o dependente, considerando que ele é muito dependente e incapaz, né? E aí tem o segundo volume, segundo conto, que fala exatamente da Mãe Isabel, que é uma
é uma parteira que trabalha no campo e promovendo um trabalho muito sério para com as mulheres do campo, né, fazendo o parto, mas ela é preconceituosa e quando ela descobre que a filha está tendo uma relação com um dos seus empregados, né, que é o Chico Baiano, e que é afrodescendente, aí ela se revolta e expulsa o Chico Baiano. Aí, no desenrolar, bom, se ficar contando, eu acabo contando. Spoiler! Então, é melhor deixar isso para os curiosos da leitura do livro, né? O terceiro ponto, ele que trata da homofobia, é exatamente o drama de um coronel. Eu peguei esse personagem, um militar, porque é exatamente o segmento que praticamente é mais conservador, né? Ele tem assim como representatividade da moral, os bons costumes, junto com os religiosos, né? E esse coronel ele tem um filho que é homossexual e ele entra em conflito consigo mesmo para tentar resolver essa questão dúbia, né? Porque ele ama o filho e, ao mesmo tempo, ele tem esse preconceito. Então, ele fica numa situação crítica. É mais ou menos por aí. Muito bom, porque são coisas que aconteceram mesmo no cotidiano de muitas pessoas, não só no Brasil, como assim em várias regiões, em vários países. Essa questão dessa aceitação, essa transição, onde as pessoas começaram a revelar as suas orientações, né, da família, a lidar com o conflito da não aceitação, que é o primeiro não, né, dos seus, das pessoas que se mais ama, né, que é pai, mãe, e que a gente quer ser aceito primeiro pelos nossos pais, né, pelos nossos familiares. E aí, quando vem essa rejeição, aí já é bem complicado mesmo. Porque todos esses preconceitos, eles são acontecem no mundo inteiro, né? Eles são todos eles estruturais na sociedade, né? Sumiu tudo. Não, pode continuar, fica tranquilo. Sumiu todo mundo. A gente está vendo você, fica tranquilo. Você está falando e a gente está vendo você. Então, aí, né, como eu estava falando, né, nessa estrutura, nessa forma estrutural da segregação, né, e da tentativa de silenciamento das pessoas, né, o Brasil ele tem muito enraizado isso na sua cultura, né? Isso. Então, aqui nós costumamos trabalhar nós, que eu digo a população como geral, né, porque não trabalhar, digamos assim, a lidar com essas atitudes preconceituosas de uma forma um tanto quanto que deixa muito a desejar ainda, né? Nós estamos aprendendo ainda a conhecer essa situação e aprendendo a lidar com ela de uma forma mais desenvolvida, né? Mais humana, né? Sim. Então, gente, vamos dar continuidade a essa fala. Alguém quer colocar? Mas eu não estou vendo ninguém. Não tem problema. Alguém tem alguma colocação em relação a isso? Margarete, Caetano, Cacá? Eu tenho uma pergunta para o Antônio, ele falou do Hermógenes, e eu li um livro do Hermógenes, mas era Hermógenes do yoga, né? Não sei se você conhece esse personagem. Eu achei que tinha alguma coisa a ver na hora que ele falou. Não? Não, esse personagem Hermógenes... Eu percebi na sua fala que depois era outro Hermógenes. É um nome bem assim... que tem o professor Hermógenes que trata desses assuntos que você falou aí. Esse Hermógenes, na realidade, ele é um personagem, eu poderia dizer que ele é um personagem sem nome. Ele era conhecido na região por vários apelidos, Santo Cristo, um monte de coisa. Eu chamava ele de Santo Cristo, um monte de coisa. Agora, o Hermógenes, por que eu peguei o Hermógenes, né? Porque é baseado em Hermógenes Trismegisto, né? Que é aquela coisa misteriosa, aquela coisa que está oculta, que precisa ser desvendada. Sim, interessante.
no Hermógenes, por exemplo, eu comecei a trabalhar esse personagem tentando levantar exatamente esse mistério que havia em torno dele, né? E aproveitei, é claro, como nós fazemos, né? Aproveitamos, às vezes, fatos ou mesmo histórias para contar um pouco da realidade do povo também, né? Sim. Isso. Caetano, Meg, Lívia. Mas aí eu não sei se vai entrar outro tópico, ou a gente pode já fazer as apresentações. O seu tópico se apresenta e... Assim, meu nome é Margarete Reck, eu sou presidente da Oficina de Poesia e Criação e membro fundador aqui da LB, Subseção Teresópolis, na qual eu tenho a Dani como afiliada, e também faço parte aí da LB como membro correspondente, empossada devidamente a convite da Dani. Eu sou antropóloga e psicanalista, minha linha é freudiana, e o que eu tenho a dizer é que o que o Antemo colocou ali sobre a questão da homofobia, né, que nós temos um caso de Coronel, voltando ao livro dele, que ele já deu alguns spoilers, que eu adorei já, né, vou querer ler esse livro, sobre a homofobia. Nós temos um exemplo em vários segmentos da sociedade do Ney Matogrosso. Ele teve uma vida bastante conflituosa, né, com figura paterna, a não aceitação desse racismo, né, por parte do pai, e quando ele fala ali, nesse coronel ali que tem um filho homossexual, ele também me remete ao pai, né, que eu li do Ney Matogrosso, que ele, inconscientemente, ele amava esse filho, mas ele não conseguia aceitar devido à profissão dele, criou muitos conflitos com o filho, mas ele conseguiu colocar este filho num patamar independente para ele mesmo seguir a sua vida, viver os seus amores em liberdade. Ney Matogrosso foi muito forte nesse sentido, eu admiro muito, e o pai dele, algum tempo depois, houve aquele encontro maravilhoso entre pai e filho, e aí veio aflorar aquele amor, né? Porque amor não tem gênero, não tem esse separativismo aí, né? E também eu vou abranger algumas coisas relacionadas ao racismo que eu via. Eu estive numa live essa semana, nos comentários no Facebook, que as pessoas estão dando a sua opinião sobre a interpretação. Muita coisa mudou, né, com a população em se colocar realmente o afrodescendente está ali naquele meio artístico mostrando seu talento, mais do que antes. A gente observa, eu como escritora, eu observo os elencos cada vez mais com pessoas com afrodescendentes mostrando seu talento. Mas eu percebi essa semana, assim, as pessoas reclamando muito sobre a interpretação de uma atriz, né, da novela das 9, que é Mania de Você, que ela faz a Viola. Mas não com a conotação racista. Mania de Você, não com a conotação racista. Com a conotação da interpretação, que seria uma atriz que ela está começando agora, né? Então, que ela seria uma péssima atriz. Aí vem os comentários. A gente tem que achar, independente da cor de pele, tem que achar que o ator é péssimo ou que o ator é bom. Estamos na igualdade. Aí vem um comentário, olha só,
um comentário sobre. Tirem essa atriz e coloquem Camila Pitanga, Thaís Araújo ou Sharon Menezes. Aí eu queria deixar esse comentário aqui, que elas são um ícone, e elas são afrodescendentes. Mas aí entra a Viola, então eu acho que está havendo já uma crítica não racista em relação à menina Viola. Já outras pessoas tiveram um posicionamento. Já uma crítica. Não, Viola eles estão fazendo uma crítica normal como se fosse qualquer ator, independente da cor de pele, né? Então, eu acho que as pessoas estão começando, na verdade, a caminhar. Mas, em nenhum momento, vi uma conotação racista. Entendeu? Acho que deu para entender, né, Lívia? O que eu quis te passar. A Viola é uma péssima atriz. Vamos trocar e colocar a Sharon Menezes, a Thaís Araújo e a Camila Pitanga. Então, eles não falaram, vamos colocar a Glória Pires. Não falaram, porque aí seria racismo. Você está me compreendendo? As pessoas já estão porque isso é estrutural, como o Antemo falou. E aí eu gostaria de saber também a posição do Antemo nisso daí. Não sei se eu encontrei as palavras certas. Eu queria... Tá? Você falou com o Antemo, né? Mas eu não sei, me bateu aqui de uma forma que é engraçado, né? E chega a ser um pouco... Não é nem engraçado, é irônico, né? Que não é comum você ver as pessoas fazendo um julgamento assim de uma atriz global. E é muita coincidência que ela seja negra, né? Não é? É tipo assim, tudo bem, não tem nada a ver, mas de repente é um jeito de dizer que não tem nada a ver, sabe? Exato. Porque não tem nada a ver, mas você sai falando que aquele ator fulano de tal, que tem um monte de ator branco também que é ruim. E ninguém vai falar isso, fala. Então você pega uma pessoa que está começando e vai retalhar ela, troco de quê? Ninguém nasce sabendo, todo mundo está no crescimento. Ela exatamente. Dela. Se é ela isso quer que eu tô... Se ela almejou estar ali, se ela conseguiu estar ali, tem que respeitar a pessoa, poxa vida. Né? Exatamente. Né? Por isso que eu estou falando, é estrutural, né? Ainda é estrutural. A dramática dela, ela pode estudar mais interpretação corporal. Todos os atores da Globo estão estudando o tempo todo. Isso é normal. Desculpa, agora, por que não vai falar que o branco que está começando ali também é péssimo ator? Por exemplo... me parece uma desculpa boa, sim, sabe? Me pareceu uma boa desculpa. É assim, olha... é uma boa desculpa para fazer um atalho, né? Me pegou mal, sabe? Me dá um... Tem umas questões que parece que elas vêm disfarçadas de coisas. Colocaram um pano quente para colocar a Camila, a Thaís e a Sharon. Como se fosse para retirá-la e colocar outra, ou como se ela não existisse. É isso que eu queria concatenar com as pessoas que estão para me dar um posicionamento, entendeu? Por exemplo, o posicionamento seguinte, vamos perceber aí uma situação. Quando a Grazi Massafera começou, ela tinha uma interpretação muito aquém. Péssima atriz também. Globo de televisão, Reinaldo Gianecchini, entre alguns outros. Também homens e mulheres independentes, né? E você fazer essa avaliação realmente, você destacar isso de uma forma assim, colocar isso como um ícone de exemplo negativo, né? Exatamente. Um exemplo negativo aí. Exatamente. Você coloca aquilo ali como o exemplo, né? Sendo que existiam outros. Parece até cruel, né, gente? Porque... em outra posição, né? Assim como quando a Thaís Araújo falou que não comeria abóbora na Ana Maria Braga, as pessoas ficaram assim, nossa. E, gente, aí... ninguém é obrigado a botar dentro do seu corpo aquilo que não lhe agrada. Exato. Né? Porque também eu acredito que você da mesma forma que você tem um estupro na questão sexual falando, né? Você também tem essa questão de você ser obrigado a aceitar ingerir coisas sem querer, sem ter vontade, ou você ter que assistir coisas sem ter vontade, né? São coisas que estão entrando dentro do seu cérebro, está absorvendo, entendeu? Então você tem o direito de não querer, né? Sim. Não querer estar.
não querer fazer, não querer experienciar alguma coisa. Então, porque a pessoa ela é afrodescendente, ela tem que aceitar algumas questões de uma forma que é, para mim, aos meus olhos, violenta, entendeu? É essa a Sim. questão. Você tem que aceitar coisas, inclusive, que falem de você de forma violenta. E você vai aceitando, você vai engolindo, você vai aceitando. Ou, por quê? Porque você já está condicionado a isso, entendeu? Mas é muito louco esses comentários todos. Eles Viu? são assim, eles não têm em nenhum momento um posicionamento que reconsidere as pessoas igualitariamente. Eu acho assim, por isso que eu coloquei, né? Como o Anthony falou, né? Muitas coisas mudaram, mas ainda temos essa coisa estrutural, né? E a sociedade precisa se mobilizar sempre, sempre e sempre, É, para Eu que queria fazer um nada. comentário. Eu gostaria de ouvir o comentário do Caetano sobre esses do assuntos Caetano, também, Caetano, porque é, ele está bem quietinho. Caetano, Caetano, Eu não sei se eu devo opinar sobre isso, porque eu acho Por que que não? são questões básicas. Eu acho que quem deveria falar sobre isso é a Lívia. Ei, Lívia, vai lá, Pronto, agora Lívia. vamos. Eu queria puxar um gancho do que a Ana falou, porque essa observação da Meg, ela realmente acaba acontecendo mesmo, de falar, não, realmente as pessoas estão só falando sobre a atuação da atriz. Mas o que a Ana puxou realmente é o que acontece, por que o racismo ele é estrutural, por que já está na mente de todas as pessoas que é assim. É justamente isso, parece que o profissional que é afrodescendente, parece que ele sempre é mais cobrado do que os outros. Tipo assim, parece que você precisa dar 200% para ser considerado mais ou menos. Então, assim, todas essas atrizes que foram citadas são atrizes que já estão há bastante tempo trabalhando. Então, assim, justamente ela já tem uma carreira consolidada e que foi uma carreira tão difícil de ser conseguida. E lógico que a gente tem que, sim, sempre valorizar muito mesmo e dar o devido reconhecimento, é lógico. Mas é isso, um ator branco que é novo, que está começando agora, às vezes não é tratado da mesma forma que um ator negro que está começando agora. E assim, é lógico que a gente precisa justamente ver as pessoas pelo seu trabalho, mas é como vai ser abordado, né, no livro que o Antimo está escrevendo agora, essa situação do racismo, ela está tão enraizada que parece que a gente não acha que determinadas atitudes elas têm um fundo racista, mas às vezes tem. E aí que o antirracismo começa, né? A gente reconhecer que essas atitudes são racistas e tentar mudar esse nosso pensamento, né? Porque, de fato, a atitude racista, ela tá nessa situação da gente querer atacar, né, nesse caso do ator, querer atacar mais esse ator do que outros que em pé de igualdade aconteceu, né? Como foi, por exemplo, o ano passado, ou foi o ano retrasado, que a Jade que esteve no BBB e tudo, e ao sair do BBB ela já conseguiu vários trabalhos, e mesmo como atriz, e muitas pessoas falaram que ela também não era uma atriz excelente, mas ela estava em vários lugares que às vezes outras atrizes negras não estiveram, né? Então, é por isso que nem eu trabalho na escola, e eu sempre, quando algum professor vem pedir para eu falar alguma coisa em sala de aula, eu reforço, gente, vamos valorizar as nossas referências negras, porque quanto mais a gente valoriza e quanto mais a gente exalta as pessoas que são negras e que estão já trabalhando, é que a gente vai começar também a mudar o nosso Brasil, né? Melhorar o nosso Brasil. Então, assim, é muito importante a gente pontuar mesmo isso e discutir sobre isso, né? E esse é um dos objetivos aqui da nossa live também, então tá fluindo legal. Sempre, sempre, né? Sempre, sempre pontuando. Vocês estão acompanhando aí, Lívia, como é que está o pessoal no YouTube? Se tem algum comentário, alguma pergunta do pessoal que está assistindo a gente? Sim, travou tudo aqui. Oi, gente.
Travou tudo. Travou tudo, deu uma... Travou. Eu perguntei se você conseguiu me ouvir? Se o pessoal do YouTube está fazendo alguma pergunta, tem alguma... A gente está ao vivo, né? De repente tem alguém também que queira perguntar alguma coisa para alguém. Um posicionamento do Caetano em relação a essas adversidades, assim. Olha, eu acho que é muito nítido tudo que acontece, sabe? Eu acho que em relação... Porque a LGBTfobia, ela não é um recorte único. Ela é um recorte guarda-chuva. Ela não é tem muitas outras questões em cima disso. E eu acho que ser um artista performático, independente, como eu sou, é bem complicado. As pessoas não aceitam o formato. As pessoas não aceitam o formato. Então, aí fica complicado, porque, tipo, eu preciso me adequar? Não. Acho que eu não preciso me adequar a nada. Acho que as pessoas precisam se adequarem mais e parar de achar que tudo é um desrespeito à arte. Sendo que a arte tem de ser provocativa, ela tem de estar ali, ó, constantemente sabe, tipo, dando um chacoalhão nas pessoas, né? questionando. Tirando a pessoa da zona de conforto. Porque se você só ficar na sua zona de conforto, é muito simples. É fácil. Uhum. Aí tudo acontece dentro da sua bolha. É verdade. E a gente fala tanto de bolha, né? E ainda mais no momento que a gente está vivendo com inteligência artificial e tal. Acho que tem muitas opiniões aí e muitas são erradas, muitas são certas. Penso assim, essa questão da tecnologia que você está falando aí, existem dois lados, né? Existe um lado muito positivo e existe um lado muito negativo, né? O positivo é que a gente pode utilizar isso como fonte de conhecimento para ampliar, para qualificar ainda, profissionalizar melhor, né, a arte em si. Porém, quando, como tudo na vida, é utilizado de forma sem uma ética, né, sem a ética, né, pode vir sim a ser muito prejudicial, né, no termo de pessoas utilizarem isso, por exemplo, para pegar a sua voz, alterar ela e utilizar a sua personalidade, a sua imagem, para falar coisas que você não falou, para, sabe, se posicionar de um jeito que você não se posicionou, né, de marginal até, né? Então é muito abusivo isso, né? Se torna muito abusivo. Então a ética, sobretudo, deve ser sempre posta em questão quando a gente fala da arte, né? Inclusive quando a gente utiliza essa ferramenta que é a inteligência artificial nos dias atuais, né? Você sabe... Desculpa. Agora, eu queria falar uma coisa. Você tocou no assunto agora de inteligência artificial e a gente estava conversando outro dia sobre isso, né? As músicas, tudo. Sim, e eu sim. falei para o meu amigo, eu falei, tá muito... A gente entrou num assunto diverso, mas é muito interessante como agora todo mundo... Você põe uma frase ali, ela vira uma música e já sai até com um instrumento, né? Então, é uma coisa já não... eu não sei, eu vejo de uma certa forma como uma coisa, parece-me perigosa, assim, né? Porque ao mesmo tempo que parece libertária, por outro lado, todo mundo pode criar, mas
criar o quê, né? Como, né? E aí ele Criar falou para mim assim, o Enéas Queiroz, ele falou assim para mim, olha, eu acho que é muito perigoso você dar a sua voz e conceder a eles o direito às suas ideias. Porque daqui a pouco eles vão pegar as suas ideias, vão dizer que são deles e que você está se apropriando da ideia deles. É a É muito questão da interessante, ética, né? a questão da ética, né? Até porque quando, Sim. por exemplo, eu estou utilizando a inteligência artificial para pegar os poemas meus já existentes, que estão em livros e tudo, e construir Sim. músicas. E quando eu busquei Você o site, falou. por exemplo, eu me preocupei muito com isso. Inclusive, eu só me cadastrei nos sites que exigem que a gente tenha como respaldo, entendeu? A nossa integridade autoral. Por exemplo, eu não posso pegar uma música do Caetano Veloso e colocar lá, porque eu posso responder por isso, entendeu? Inclusive Sim. diante do site. Então, eu busquei essa integridade dos sites, porque a ética ela tem que estar acima de qualquer coisa, não é falso moralismo. É mesmo a questão de você respeitar o trabalho do outro, né? Eu não posso pegar um poema seu e encaixar numa música minha sem a sua autorização, entende? Sim. Então, assim... Mas é interessante que tem alguns programas que nem precisa colocar o poema. Foi o que eu falei para você que eu estava um pouco espantada. Você põe uma palavra e ele cria para você a letra toda do seu poema. E ele joga uma música ainda com todos os instrumentos musicais. Mas essa é uma outra questão, eu acho. Né? Acho que a gente mas se você tirar ela seria dali, mais para a sua apresentação aí, né? Isso, mas se você tirar ela dali, eu não sei se você vai perceber isso, quando você transfere ela para o YouTube, por exemplo, se você fez isso, você tem que citar no YouTube que isso foi gerado por inteligência artificial, senão o YouTube veta você na hora. Sim, deve ser. Entendeu? Coisa, então, tem algumas questões aí que são muito minuciosas que a gente tem que tomar esse cuidado. É o que eu disse, daí não é seu, né? É uma coisa, depois uma palavra. A inteligência artificial é que criou, não você. Né? Exatamente. Então é só para a gente Por ficar isso que a gente tem que ficar alerta com o que a gente está fazendo na internet, porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem perceber e depois elas vão ser cobradas por isso, né? Sim. Né? Quando um desenho é meu, eu assino. Quando um desenho é da inteligência artificial, às vezes ele já vem assinado pela IA, ou então, às vezes, ele pede que você coloque ali que ele é do canal tal. Agora, se você clicar com o botão direito em cima da imagem, não tem como você mentir que é seu, porque ele vai te direcionar para aquele site que a IA criou, entendeu? Eu vejo também como problemática uma outra questão, gente, que eu não sei se eu estava agora, né? Eu ainda não me apresentei, acho que eu posso me apresentar, aproveitar também a deixa. Já estou falando um monte aqui, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer estar aqui com esses queridos aqui da academia, né? Eu sou a vice-presidente da academia, vice-presidente, olha que chique, né? Da academia AMB, né? De Barra Bonita e Igaraçu. Muito legal, a convite da Dani, que insistiu para que eu, como amiga, estivesse junto com ela para estar chamando mais pessoas como vocês para a gente fazer esse trabalho bonito que está sendo feito, porque eu tenho muito orgulho de participar. E meu nome é Ana Cláudia Fortunato, Maurino Fortunato, e eu sou professora, sou formada em matemática, mas depois fui para um pouco de fotografia, um pouco de audiovisual, né? Acabei fazendo mestrado e agora terminei em julho. Em Educação, Cultura e Subjetividade ali na UFSCar, e um trabalho bem legal que eu até compartilhei com vocês, né? Depois que se a Lívia quiser colocar o link para o pessoal que está assistindo também pode pôr, sobre a perspectiva, né? Na obra de Piero della Francesca, então caminha desde de Euclides, das ideias matemáticas sobre as noções básicas de matemática que ele já defendia, já estudava, e que vieram se refletir na pintura renascentista, né? E faz um estudo todo sobre a fotografia e sobre o cinema, né? Esse movimento, né, que tem de uma coisa tentando suprir a outra, né? Ele fala que tem como se fosse um rompimento, uma problemática que a pintura traz, que a pintura renascentista queria trazer a ideia do real, o mais real possível, né? Que é aquele realismo, né? Que não é nem mais o real. E aí a gente vai para a fotografia, né? Tanto é que os primeiros fotógrafos eram pintores, né? E vice-versa, né?
E depois a fotografia era que ela não começa a não suprir mais essa realidade, né? Que era aquela coisa, ser tão real, porque precisa do movimento, né? Aí vem essa junção dos frames aí transforma isso então no cinema, né? Na película, né? E aí faz todo o estudo dessa história e trabalhando isso com perspectiva. Foi um trabalho bem legal, que eu estou muito feliz de ter terminado, inclusive, né? Porque a gente fica, sufoca um pouco. E o tema de hoje, eu queria trazer uma questão sobre... que você falou que a gente não tem... Essa questão política não deveria ser trazida, mas é uma questão que eu escuto muito, dos jovens e das pessoas que... Tem uma discussão muito forte em cima da questão das cotas, né? E eu acho que todo espaço de fala, né? A gente tem que trazer um pouco um esclarecimento sobre a necessidade que a gente tem de trazer uma nova realidade, né, para o nosso povo, uma realidade de inclusão real, onde a gente possa entender que escravidão, desde quando começou o país, a exploração dos europeus sobre os nossos países, não só nós, como todo mundo, exploraram e traziam a sua cultura e escravizavam, enfim, não precisamos aqui. Eu não sei se não precisamos. Quando a gente fala assim, que o Caetano falou, é óbvio, não é óbvio. O duro que não é óbvio. É isso que me dói, sabe? Que a gente fala, é óbvio que isso deveria ser claro. Deveria, mas não é. A gente tem muita gente, por exemplo, que não sabe, que é jovem hoje, que não sabe o que foi uma ditadura. E não só aqui, na Argentina, por exemplo, sabe? Eles não sabem o que foi que o próprio país, os próprios antepassados dele passaram. Não tem a mínima noção. E não tem a mínima noção também do que do que é realmente você vir, tá lá no seu país, e você ser colocado um negócio no seu pescoço, nos seus braços, um ferro assim que te amarra, e que te traz num navio, e que você morrer, você joga no tubarão e vai jogando, assim, porque... Entendeu? E aí você não serve mais para o trabalho e também vai descartar. Vou te dar liberdade, porque agora você se vira com ela. Onde você vai? Né? E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala de cotas. Né? É isso que a gente tem que entender quando a gente fala de inclusão dos negros. Né? Essa questão é muito mais sutil. A gente tem que trazer... Como que eu posso? Como que pode, né? Essa competição que a gente tem, esse mundo cada vez mais competitivo e virtual, né? Fazer com que as coisas sejam realmente equilibradas, né? Que as pessoas tenham realmente os mesmos direitos, né? Do que um europeu, como é que você pode? Você nunca foi Eles nunca foram escravizados da forma que a gente foi aqui, o povo foi. Como é? Eles escravizavam a gente. As condições não são iguais. Sim. O branco não teve. Nós não passamos... É que nem quando eu falo Caetano alguma coisa, ele fala, você não tem direito dessa fala, né? Eu até fico meio brava, né? Eu falo assim, como não? Eu sinto isso. Eu acho que todo mundo tem poder de fala também, quando ele tem empatia, né? Se você tem empatia, você tem poder de fala, né? Então, exato. Se você não... É lógico que eu não vou falar que eu passei pelas mesmas coisas, mas eu sinto, entende? Acho que isso é importante a gente... E como a gente faz? O que a gente faz quando a gente sente? A gente se cala? Assim, eu acredito que Eu não abri a minha boca. Não, hoje não. Estou falando de uma vez que a gente conversou. Eu lembrei um dia que eu fui falar alguma questão sobre a questão racial e você falou para mim, você não é negra, você não... E isso é uma coisa que eu não ouvi só de você, entende? Eu ouvi de várias pessoas. E aí eu coloco assim, não, eu tenho sim que falar. Porque senão os outros que não entendem o que estão falando, porque só podem nem entender. O Cacá, você está falando isso, eu fui morar em Curitiba em determinado momento, e quando eu entrei numa empresa para trabalhar, fui trabalhar no call center, eu ouvi de uma pessoa, tá? Que foi um dos meus supervisores no início, assim que eu entrei na empresa, assim, eu estava na empresa durante uma semana, vamos colocar assim, né? Ele chegou perto de mim e falou assim, eu tenho medo de você. Aí eu falei assim, por que você tem medo de mim? Porque você veio do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, muito favelizada, e eu tenho medo de você. Xenofobia que chama, né? Xenofobia. E aí aquilo me deixou bastante... É importante falar, viu, Iris? A palavra para as pessoas saberem. Xenofobia, isso mesmo. E eu conversei isso com meu marido falou assim, mas você é xenofóbica. Eu falei assim, eu não sou xenofóbica, não é o caso. Eu tenho medo da atitude dessas pessoas, entendeu?
que tem medo de... Porque, por exemplo, eu não sou uma agressão, entendeu? Eu sou uma agressão pela minha aparência, eu sou uma agressão por eu ter nascido num estado diferente do seu, eu sou uma agressão por ser de outra região, eu sou uma agressão por ser de outro país, entendeu? Então, são questões assim que a gente tem que colocar, sim, entendeu? Eu tenho medo, sim, de chegar num estado, desculpa dizer, que vai me olhar dessa forma, como se eu fosse uma ameaça. Lógico que eu tenho medo, porque eu não sou uma ameaça, mas eu sou reconhecida como tal. Então, se entra algo dentro da sua casa que você sente que é uma ameaça, você é alvo, não? Então, eu me torno alvo, né? Porque eu sou uma agressão, entendeu? Então, a partir do momento que a gente é visto como uma agressão dentro do nosso país, que a gente deveria se sentir livre de ponta a ponta, entendeu? Pela nossa idoneidade, por a gente ser um cidadão que eles falam cidadão de bem, e que a gente compreende de uma outra forma o que é ser cidadão de bem, né? Então, assim... Não. Mas, enfim, é isso, Caetano, é isso mesmo, porque, por exemplo, você é negro, você deixa de ser cidadão de bem, você é homossexual, você deixa de ser cidadão de bem, você está acima do peso, você deixa de ser cidadão de bem. Que lógica tem isso? Que sentido faz isso? Entendeu? Então, é uma questão muito, muito séria, muito grave, e que a gente tem sim que falar sempre isso, a gente tem que sempre colocar isso em pauta, porque é uma questão que as pessoas vivem e que as pessoas têm vergonha de dizer que passaram por situações. Tem vergonha de dizer, sabe? Tem gente que desiste de trabalhar, tem gente que desiste de ir aos lugares, tem gente que desiste de participar, simplesmente assim, de estudar, entendeu? De estudar, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Você pensa muito bem, uma pessoa que quer fazer um cabelo, um black power, não sei o quê, ter vergonha de ser aquilo que é a essência dela está querendo ser, entendeu? Por que uma pessoa loura não pode querer ter um black power? Porque ela não tem, ela é o direito dela, gente, pelo amor de Deus, cada um é do jeito que é. A essência, ela tem que ser aceita e não olhada de forma como agressividade ao outro, a partir do momento que você não está fazendo mal a ninguém, entendeu? Pois é, Dani, eu vejo na palavra assim, de que os conservadores, voltando ao lado político da questão, os conservadores, eles vieram escrachando e dando tiro para todo lado nessa questão, na questão do racismo, do deficiente, como ele falou, nas sombras da mente, na homofobia, eles vieram atirando para todo lado em 2018, e aí, essa parcela da sociedade, por isso que eu te falo, tem o lado positivo e o lado negativo, né? O que tu falou, Dani. Então, o lado negativo veio, mas o lado positivo das pessoas que não veem nenhuma diferença, que somos nós que queremos igualdade total em todos os setores da sociedade como seres humanos, essa parcela se manifestou. E também se manifestou socialmente, né? Politicamente, economicamente, com um novo presidente no poder. E aí, o que aconteceu, culturalmente falando? Nós temos uma introdução maior, né, em todos os setores da sociedade, na cultura, e também vemos que todo aquele negativismo que entrou bombardeando, ele entrou como uma desconstrução de toda essa maldade e uma reconstrução do ser posicionado dentro da sociedade, dessa sociedade que, na verdade, a gente estava no limite, no limiar. Passou um ano, eu quero que um ano passe, que 2 passe, que 3 passe, e que esse homem saia do poder, porque aquilo ali não era normal, aquilo não era normalidade, aquilo era o inferno,
era o inferno do brasileiro correto, era um inferno. E eu tenho algo dentro de mim, assim, que no dia do julgamento de Marielle eu chorei. Eu chorei junto com aquele pai, com a mãe, sabe? Então é isso. Oh, meu Deus, essas pessoas... Estamos a 3 minutos de encerramento da live, né? Alguém quer fazer uma colocação? Eu gostaria de, antes, pedir para que vocês, caso se interessem, né, entrar lá no link do Music Arte Carpe Diem e ouvir as músicas que falam de preconceito racial, que eu tenho muitas músicas lá que falam sobre esse assunto, né? Inclusive o poema Favelas, que a Margarete falou que foi recitado em Teresópolis hoje, né? Só uma colocação. Vai acabar em 3 minutos, gente? Da Lívia. Não dá para a gente prorrogar? Não? Eu não sei, Lívia, não estou vendo Lívia aqui. Tá com a Lívia aí. Eu acho que ela entrou para... Tá eu, Caetano e você. Não, porque acho que o Caetano também queria colocar uma questão. Eu ainda não... Claro, o Caetano quase não falou, nem você. E aí eu tô... Não, eu falei pra caramba, né? Falei um monte. Né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Então, mas a gente também demorou para conseguir resolver, né? Uns 10 minutos. Eu acho que a gente deveria... Vamos ver, Palinho, você não tem link. Os colegas, o Caetano não se apresentou ainda. Ainda não... O Antônio falou, a Meg falou. Mas eu chamei Caetano 3 vezes e ele fica quietinho. Fale, Caetano. Não estou podendo falar. Não estou podendo falar. É que ele trouxe uma questão importante, né, Caetano, que você queria... Eu já sei, a gente percebe. Eu estou muito machucada ainda. Por coisas que não cabiam a mim. E eu acho que não é interessante, não seja interessante eu trazer essas coisas para vocês, entendeu? Acho que é só isso. Não, eu acho que... Desculpa, vou discordar de você. Eu acho super interessante. A gente se organizou e falou sobre as suas pautas, as pautas de todo mundo. Eu mesmo não tinha muita pauta para... Acabei pensando nessa questão das cotas, mas a gente ia falar de todos os preconceitos, né? Era a xenofobia, era o preconceito contra a mulher, era o preconceito contra o negro, era também o preconceito quanto à questão do soro positivo. São vários preconceitos que a gente veio discutir, e eu acho que todo mundo tem que ser ouvido, e nós não precisamos acabar agora. Se todo mundo está de acordo, a gente fica mais um pouco e vamos conversar, gente. Não é isso? Tem como a gente estender, Lívia, aí mais 15, 20 minutos? Dá para chegar mais 15 minutos, sim. Assim também dá tempo de todo mundo fazer as suas considerações finais também, né? O nosso bate-papo, nós acabamos falando por temas bastante complexos, né? Então, sempre precisa de mais um tempinho. A gente consegue fazer mais 20 minutos, sim. Até também para o pessoal que está acompanhando, acho que é bom a gente agradecer, né, o pessoal que entrou aqui, que deixou mensagem, que foi a Carla Marchiori, mandou um oi aqui para todos. A Benedita Nicomedes, que é aqui de Botucatu, também deu uma boa noite para todos nós, um tchauzinho. E o nosso confrade aqui, Edmilson, que é da Academia de Jaú, também mandou um abraço para todos aqui, os confrades e confreiras. Então, estamos aqui realmente com um bom público, o pessoal participando e interagindo e acompanhando a gente. Então, a gente pode levar mais esses 20 minutos para também a gente falar um pouquinho dos nossos trabalhos atuais, né? E fazer esse encerramento. Se quiserem fazer alguma pergunta também para a gente, né? Que também tem aí aberto espaço a fala dessas pessoas que estão nos assistindo. É importante, né? Também a gente... Né? Caetano, não quer falar nada? O Caetano está sempre quieto, sempre reflexivo. Olha, gente, eu queria falar muita coisa, mas eu acho que, assim, olha, indetectável, intransmissível.
sabe? Então ele fica tímido, né? Eu percebi AIDS isso. não mata Não. ninguém. AIDS é uma outra consequência. HIV, viver com HIV é uma coisa, ter AIDS é outra. E só tem AIDS quem quer, porque os tratamentos estão aí, a gente tem muitos tratamentos disponíveis e muitos remédios e muitas coisas. E blá blá blá, o escassachê. É interessante falar também que tem aquele tratamento antes também, né? Que antigamente não tinha. PrEP. Leve? PrEP. PrEP. É PrEV. Tá, é preventivo, né? de preventivo. É que é um tratamento preventivo, né? Chamado PrEV pelo CAE, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Que começou... Tem um pessoal que estava tomando em Jaú, né? Você vai lá, toma umas... Não sei se são vacinas, como é que chama, para você realmente não contrair Não contrair HIV. É ótimo. HIV. O PrEP né? é maravilhoso. Só que não existia antes, né? PrEP Então, é hoje existe. Ele tem as controvérsias em relação ao fígado e tal, mas dá para quem tiver interesse aí, de repente, né? Enquanto não tiver outras mesmo, é como o Caetano disse, né? Uma coisa é ter HIV, Quanto outra mais coisa... maneiras de prevenção, melhor. Prevenção é tudo. Uhum. Ótimo. E é importante dizer que o PrEP ele é fornecido pelo PrEP. SUS, né? PrEP. Pelo SUS, que é maravilhoso. Pelo SUS, o SUS do Brasil é maravilhoso. Outra coisa muito... Inclusive, você está falando do SUS, eu estava pensando sobre esse assunto, porque eu vi uma questão que eu achei perfeito, um poder de fala que eu vi num meme, assim. Como existe, né, uma pessoa da classe média de direita que utiliza todos os benefícios fornecidos por projetos, por programas que foram iniciados pela esquerda no país, né? Como o SUS, como o 13º, como o Bolsa Família, como inúmeros... Não vamos falar de política, né? Mas... Oi, pessoal. É importante. Alô. Oi. Nós temos apenas 1 minuto para terminar a live. Não seria melhor encerrarmos, cada um fazer um encerramento? Ela está terminando, ela falou que a gente pode estender 20 minutos. Então, aí essa questão que foi falado pela Margarete, foi falado por todos nós, né? Essa questão social, mas a gente deveria pensar melhor sobre isso. Não é exatamente política, mas sobre o social, sim, a gente deveria se posicionar, e eu penso que a gente tem que se posicionar, sim, porque uma coisa que engloba inúmeros problemas, como o Caetano estava falando, sobre essas prevenções, sobre o cuidado, né, que foi pensado por pessoas de esquerda para com a sociedade, né? E isso aí é importante falar também sobre isso, né? Até porque quem sofre são as pessoas que já sofrem a xenofobia, o racismo, né? A homofobia e etc, né? E só um detalhe, a Margarete falou que ia entrar lá no grupo, ela não conseguiu entrar, Lígia? Tem que aprovar? Como é que tá aí? Porque acho que ela está esperando, não estava esperando para entrar? Ela não apareceu aqui na lista para mim. Eu acho que ela não está conseguindo ainda voltar. Mas assim que ela aparecer aqui, eu coloco ela de volta. Tá bom. Tá certo. E alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta, pessoal? Eu quero falar que eu tô linda hoje. Ah, você tá sempre. Você tá sempre. Eu queria fazer um encerramento aqui, fazer um convite, que vocês até falaram para mim, pode fazer o convite. Eu estou ajudando aqui como produtora do CUT SP Pro, né, que é um programa de qualificação do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento IDG. E aí eu gostaria de convidar os artistas, né, que vai ter um lançamento na cidade de Jaú, dia 12, às 7 horas, ali na Câmara Municipal. Depois teremos um em Bauru também, eu estou colocando
o endereço que já é mais complexo para mim, porque o de Jaú eu já sei onde fica e tal, e falo assim, né, com mais facilidade. De Bauru eu coloco para vocês, vai ser no dia 13, às 7 horas da noite, na cidade de Bauru. Pode fazer performance? Então, na verdade, eles estão abrindo agora mais para conhecer, Caio, os artistas, para poder saber o que precisa de qualificação, né? O que as pessoas, o que o coletivo gostaria que tivesse de cursos oferecidos. Né? Então, porque também eles vão estar dando curso para o pessoal que é... Então, acho que tem uma apresentação rápida, poderia ser, de repente, mas uma coisa de uns 5 minutos, dá para a gente conversar. Sim. Tá. Eu estou tentando fazer um aqui na Barra, estou conversando com a Cidinha também. E vamos ver, Lençóis vai ter também. E estou esquecendo uma cidade aí. Bariri, gente. Bariri vai ter dia 19. Todos às 7 horas da noite. Bariri, acho que é no Centro Cultural, ali no Centro Cultural da cidade. Bem no centro da cidade. Bem legal. Muito bom. Assim, gostaria de vê-los, né? Eu queria fazer em Botucatu, fazer 6. Eu gostaria de ver vocês participando, né? Queria muito. Eu tentei aí em Botucatu, mas ainda não... Se o Antemo tiver, a Lívia tiver um bom acesso aí com o pessoal e um conhecimento, a gente pode fazer em qualquer lugar, viu, Lívia? Assim, tendo um público legal, podemos fazer, né? Aí em Botucatu também, tá bom? Fica aí a dica para a gente, de repente, se mobilizar. Sim, viu, Ana? Sim, porque muitas vezes falta isso da gente conseguir se reunir para falar sobre... Né, o CUT SP Pro é um programa incrível, eu tenho acompanhado, eu lembro quando foi o lançamento, acompanhei, e eu vi que vai ser muito importante para todos, ainda mais Botucatu, que é uma cidade que está querendo se tornar uma cidade, né, já é um município de interesse turístico, então quer dizer, tudo muito isso cultural, vai né? Eu melhorar, adoro Botucatu, gente, adoro Botucatu, sou suspeita, porque todas as festas que eu fui em Botucatu, coisa assim popular mesmo, né? Que eu promovida pela prefeitura e tal, uma coisa com artistas locais, sempre achei que valoriza legal os artistas da cidade, eu gosto disso. A gente tem o artista ali, né? A gente tem que valorizar, não precisa ficar trazendo só de fora, precisa também uma troca, um intercâmbio, mas primeiro vamos começar com os da casa, né? As pessoas às vezes não sabem, você tem os artistas ali, né? Começa com quem tá ali, faz acontecer, né? Música na praça, eu sou a favor de música na praça todos os domingos. Eu fui numa exposição linda aqui em Botucatu, perto da prefeitura. Tem o quê? Uma exposição de arte muito linda. Agora eu tô com a carta, eu tô com a habilitação, renovei, eu vou aí te visitar. Vou visitar vocês todos, ó, Botucatu, aí eu fazendo coração com meia mão. Vamos fazer um café, todos nós. Vem para cá. Muito. Pode organizar, hein, que eu vou mesmo. Vamos organizar um café, Lívia. Precisa vir para cá, Ana. Um beijo e um queijo para todo mundo aí. Tá, ó. Vai falar mais alguma coisa? Alguém quer falar? Boa noite a todos. E até uma próxima. Boa noite. Foi um prazer. Então, foi muito bom a gente debater esses assuntos. Ninguém que estava assistindo quis falar nada? Ninguém quis deixar alguma pergunta? Nada? Eu acho que é a Lívia que tem acesso aí aos comentários e às perguntas, né? Isso, olha, quem colocou os comentários aqui foi a Margarete, né? Dizendo que amou a live. Abraço para todos. Ela estava tentando retornar aqui para nossa live, mas ainda não conseguiu pelo link. Que eu tô irmã da Luana Piovani, gente. Olha quanta honra. Isso, Ela colocou aqui, ó. Essa Margarete. Ana tá parecendo. São seus olhos, Margarete, são seus olhos, filho. Parece que Rubem Alves tem uma frase, no começo do meu trabalho de conclusão e defesa, tem uma frase do Rubem Alves, que fala bem isso, né? Que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Enxerga a beleza daquele que não... Boa noite. O Edmilson Frásio de Jaú também entrou. Sim, o Edmilson. Edmilson, querido, boa noite. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela presença de todos que assistiram a live e das pessoas que vão assistir depois, né? Porque a live vai ficar, né, online. Ah, que legal. O Edmilson está sempre prestigiando a cultura na região, em todos os lugares, né, Edmilson? Está sempre aí sempre motivando todo mundo, botando todo mundo para frente na cultura. É isso mesmo, Edmilson. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Boa noite para você. Obrigada por tudo, Lívia, Maria. Sem você,
tudo seria muito mais difícil. Lívia, você Ajudou a organizar tudo. Lívia, isso é incrível. Incrível, é maravilhoso. Obrigada, Ântemo, pelo seu trabalho também. Vamos colocar isso à frente. Tchau, tchau para todos. Fiquem em paz. Parabéns. Boa noite, Tchau, Cacá. tchau. Boa noite. Boa noite, Iris. Tchau, Lívia.